Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui com nossas aulas de PHP, hoje nós vamos iniciar com a parte de orientação a objetos. É algo muito utilizado em várias linguagens, tá? Tem linguagem que você precisa especificamente programar orientado a objeto, então é importante que a gente conheça aí os conceitos básicos e já alguns exemplos práticos de como que funciona isso. Para tentar exemplificar assim, de uma maneira um pouco mais simples, eu vou revisar algumas coisas que nós já vimos e aí sim eu entro na orientação a objeto para mostrar de uma forma bem básica. O curso em si de orientação a objeto, né, o tema orientação a objeto, só ele já seria motivo para a gente ter um curso inteiro só disso, que é bem extenso. Mas a gente vai indo aos poucos, vamos evoluindo conforme os projetos que a gente for trabalhando nas aulas, tá? Então, ó, primeiro a gente aprendeu o seguinte, que eu poderia ter uma variável para armazenar um valor em memória e depois eu conseguiria mudar esse valor ou consumi-lo sempre que fosse necessário. Então, eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, chamada veículo. E vou dizer que esse veículo é Opala. Então, quando eu quiser resgatar a palavra Opala, eu uso a variável veículo. Então, vou por assim, ó. Meu veículo é 1, e aí eu vou passar o valor da variável veículo, certo? Aqui do meu lado direito eu já abri o navegador na nossa pasta das aulas e venho aqui na aula 024, que é a aula de hoje. Como eu dei aqui a eco e a frase, ele já mostrou para mim aqui, tá bom? Então, isso trabalhando com variáveis. Depois nós aprendemos, deixa eu pôr aqui, ó. Depois nós aprendemos a trabalhar com arrays. E aí a gente viu que o array nada mais é do que um conjunto de dados. É como se eu tivesse várias variáveis dentro de uma só. Então eu vou criar aqui uma outra... vou criar um array agora com o mesmo nome, tá? Ele vai sobrepor o que está lá em cima. E eu vou dizer que a variável veículo agora na verdade é um array, que a primeira posição vai ser a marca, que é Chevrolet, e depois o modelo, que é o Opala, e depois o ano, que é 1978. Um exemplo só, tá? E aí, se eu quiser mostrar os dados desse array, é bem parecido com o de cima. Então, eu vou colocar assim, meu veículo é 1. Quero mostrar agora a marca. Então, eu vou pegar ali o que está no meu array de veículo, na posição 0, que é a marca, e depois o veículo de novo, na posição 1, que é o modelo, e por fim, a posição 2, que é o ano. Então eu vou fazer o seguinte, o meu veículo é um Chevrolet Opala, modelo 78, tá bom? Então com isso, em uma única variável chamada veículo, eu tive os 3 valores. Eu obtive a marca, modelo e ano. Então a gente melhorou um pouquinho em relação à variável, o array, eu consigo ter um conjunto de valores. Vou pedir para mostrar agora, e aí ele tem que mostrar essa nova frase. Como eu já mostrei ela em cima, ele repetiu, né, mostrou 2 vezes o que estava lá em cima e agora o de baixo. Eu vou tirar só para ficar uma mensagem só na tela. Então, ó, meu veículo é um Chevrolet Opala, ano modelo 78. Depois nós aprendemos a criar funções. E aí nós aprendemos que seria, para definir uma função, por exemplo, function, vou dar um nome para ela, mostrar veículo, um exemplo, vou receber como parâmetro aqui uma determinada variável, né, que seria um parâmetro que eu vou definir, vou pôr aqui nome, poderia ser qualquer variável, tá? E aí vou mostrar alguma coisa na tela, vou mostrar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos receber aqui o array. Vou pôr veículo 1 só para diferenciar do nome que está lá em cima, tá? E vou copiar a mesma frase aqui, ó. Então, meu veículo, aí agora não é mais veículo, é veículo 1, né? Veículo 1. E de novo, veículo 1. E agora, eu vou dizer o seguinte, eu vou ocultar essa mensagem aqui, e ao invés de falar que é um Opala 78, é um
uma caravana, só para mudar o valor. No modelo 80. Se eu mandar rodar, não vai acontecer mais nada. Por quê? Eu criei uma função, mas não chamei, não pedi para executar a função. Então agora eu preciso fazer o seguinte: mostrar veículo. E aí sim, ele vai mostrar para mim os dados na tela. Opa, deu erro. Não existe, né, o veículo 1. Então eu tenho que renomear aqui para veículo 1. Opa, desculpa, renomear nada, né? Eu já fiz isso exatamente para não ter dois. Então aqui na verdade é veículo, e na hora que eu chamo a variável, a função mostrar veículo, eu tenho que passar o veículo como parâmetro. Então agora eu tenho que ir. Então lá, meu veículo é um Chevrolet Caravan modelo 1980. Então, ó, primeiro a gente declarou uma variável, né, mostrou o conteúdo dela, depois declarou um array, mostrou todas as posições do array, depois nós declaramos uma função que faz exatamente a mesma coisa, mas aí já com uma função. Depois nós criamos um arquivo separado para uma biblioteca de funções. Então eu vou até criar uma aqui, ó. Eu vou abrir aqui a pasta de documentos, vou criar um arquivo novo. Aula 024 lib.php. Vou pegar o conteúdo da aula 24 e jogar na aula 24 lib. E vou tirar essa parte aqui de baixo, certo? Vou deixar os demais ali, só para a gente manter o conteúdo. E volto para cá. Vou deixar só a chamada da função. E o require, eu estou dizendo que eu preciso desse arquivo, que é o aula 024 lib.php. Então, o nosso arquivo fonte, na verdade, ficaria só isso aqui. E aí ele tem que mostrar o mesmo resultado, tá bom? Vou dar F5 aqui. Vou até mudar o valor aqui, ó. Agora, ao invés de Caravan, vai ser um Ford Mustang 1963. Vamos ver se ele vai funcionar. Então lá, agora mostrou. Só que aqui eu estou deixando os dados dentro da função. Isso aqui também a gente não faz na prática, tá? Isso aqui eu faço ao contrário, ó. Eu venho aqui. Vou até comentar essas linhas aqui, ó. Essa aqui também. A gente geralmente faz isso aqui, ó. Eu defino aqui o meu array e chamo ele aqui mesmo. Não deixo lá junto com as funções, tá? Agora, em vez de Mustang, vamos colocar um GM aqui abreviado. Camaro SS. E vamos atualizar. Então, ó, belezinha? Então, na prática, o uso seria esse. Eu dou um require, crio aqui o meu array e aí chamo a minha função. Tá bom? Então, só recapitulando o que a gente já viu por enquanto. E na orientação a objeto, como é que a gente faz isso? É mais interessante ainda. Na orientação a objeto, eu crio uma classe que vai ser instanciada depois por um objeto, e tem tudo isso numa única, como se fosse numa única variável, numa única função. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma classe chamada veículo. Então eu declaro assim, ó, class veículo, abre e fecha o chaves. Vou colocar aqui algumas variáveis. Vou dizer que ela é pública, e vou colocar marca, depois public modelo, e public ano. Depois vocês vão entender o porquê dos publics e tudo mais, tá? Então, disse que a minha classe tem ali 3 atributos que são as minhas variáveis que eu declarei lá em cima. E vamos supor que agora eu vou... vamos instanciar logo essa classe só para vocês verem a utilização. E tá bom, como que eu uso isso? Então eu venho aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada frota, por exemplo, e vou dizer frota 1, tá? Só para diferenciar. Que a frota 1 é igual a new veículo. Opa. Então, frota 1 é igual a new veículo. É como se eu tivesse criado um array, por exemplo, uma variável recebendo os dados de um array, que teria 3 posições. Só que tem muito mais do que isso, tá? Vamos supor agora que eu quero fazer o seguinte, eu quero atribuir a marca, modelo e o ano e depois mostrar os dados na tela. Então eu faço assim, ó.
frota 1, né? E aí uso o sinal de o hífen com a seta, o sinal de maior, para atribuir o valor, para pegar qual atributo que eu quero pegar lá da minha frota. Então vai ser a marca, ele já trouxe aqui pra gente, ó, já começou a preencher. Eu vou dizer que a marca é igual Ferrari, subindo aqui, né? Depois vou dizer que o modelo é esse e o ano. Então, para o modelo, vou pôr aqui F, nem sei se tem, tá? Vou pôr aqui 430. Vou falar que o ano é 2010, um exemplo. Então, eu atribuí valores para esses caras aqui de cima, dentro da minha classe. Então, aqui eu instanciei a classe, criei um novo objeto, o frota 1 já é um objeto, que tudo que tiver na classe, esse objeto também tem. Então, ele tem, no caso aqui, por enquanto, 3 variáveis. E aí, como que eu faço agora para mostrar esses dados na tela? Vamos supor que eu queira exibir a marca e o modelo só. Então, vem aqui, ó, echo. Tem ou não, né? Quero comprar uma, e aqui eu vou chamar frota 1. Do mesmo jeito que eu atribuí, agora eu peço de volta. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu quero a marca. Vamos mostrar. Então, eu quero comprar uma Ferrari. Não vou nem fora os demais ali para não estender muito, tá? Então, ó, eu já consigo atribuir valor e pegar o valor de volta, de uma forma bem simples, tá? Agora, vamos supor o seguinte, eu quero criar aqui dentro um método, é uma ação que esse objeto pode executar. Então, vamos fazer o seguinte, ó, public function. Se eu não declarar que é público, automaticamente ele já vai entender que é público, tá? Mas é bom declarar para deixar bem claro o que você quer fazer. Mostrar ficha. Eu criei aqui um método que vai ser mostrar ficha. E aí quando eu chamar esse método, ele já vai formatar para mim e mostrar os dados na tela. Então olha só, eu quero que ele mostre o seguinte. Eu vou declarar uma variável, que vai se chamar ficha, e ela é uma string, tá? Então a variável vai ser assim, ó. Como a gente já está usando aqui o navegador, então eu já vou formatar em HTML, tá bom? Então vai ser H1, que é o cabeçalho número 1, lá que a letra fica grande e em negrito, e fecho com barra H1. E aqui vou pôr assim, ó, ficha do veículo, tá bom? Depois, eu quero que o ficha seja ele mesmo, mais, ou seja, vai concatenar com esse conteúdo novo, tá bom? Vou pôr assim, ó, marca, eu vou concatenar com a marca que eu digitar lá em cima. E para eu acessar esses dados aqui, ó, de dentro da minha classe, eu chamo assim, ó, this, que quer dizer esse, né, ou desse próprio objeto, eu quero a marca. Depois eu vou dizer que o ficha concatena com ele mesmo, né, lembra, ponto igual, está concatenando. Então vai ser aqui o modelo e o ano, o mesmo lá no final, ano e modelo. Então, com isso eu já criei uma função que ela vai ser usada somente dentro desse objeto, ela é específica para ele. E aí, quando eu quiser mostrar a ficha dele, eu não preciso mais ficar escrevendo ali o que eu quero. Então, tem aqui, ó, instanciei o objeto, depois eu atribuí valores para ele, para os atributos dele, e agora eu quero chamar algum método dele, executar alguma ação. Então, vem aqui, frota 1, e o nome, olha lá, mostrar ficha. E ele já tem que mostrar aqui a ficha para mim do jeito que eu pedi. Vamos ver. Ah, não vai, né? Eu não mandei retornar nada. Então, return a própria ficha. Então, eu declarei aqui uma variável, atribuí valores para ela, mas não retornei nada. Então, por isso que aqui não mostrou nada. Vamos lá. Opa, ainda não. De novo, ó. Eu retornei um valor, então o valor está aqui, mas eu não mandei mostrar na tela. Se eu não dei eco, também não vai mostrar. Olha lá, ficha do veículo com letra header 1, né, H1, então ela está com letra grande em negrito.
Aí a marca, modelo e ano. Só que eu não gostei disso aqui. Eu quero deixar um em cada linha e quero que a marca no nome aqui, por exemplo, o nome Ferrari, o F430, e o ano fique em negrito. Então eu venho aqui, ó. Como a gente está falando de HTML, eu vou colocar um BR para pular uma linha. No primeiro nem vou colocar porque já está pulando do H1, tá? Senão ele vai pular duas linhas. Então eu vou pôr aqui embaixo um BR, que é um break. Então ele vai quebrar uma linha. Vamos ver se funcionou. Olha lá. O que eu mudei aqui, repare que aqui, quando eu estou chamando a função, não preciso mudar mais nada, tá? Uma vez que eu mudo dentro da função, depois é só consumir. Então essa é outra vantagem da função. Sempre que você... Imagine que eu criei essa função ficha e eu utilizei ela em 10 arquivos de código. Se eu precisar mudar uma coisa, eu venho só na função, mudo só nela. Todo mundo que chamou essa função depois, né, dessa forma aqui, já vai receber essa atualização. Tá? Então eu vou pôr o negrito aqui. Só que eu vou pôr aqui mesmo, ao invés de pôr lá no resultado. Porque já está dentro das aspas, então é B e barra B, de bold, que é negrito. Então, ó, barra B. Aqui eu já estou pulando uma linha, então eu vou fazer os dois, tá? Eu vou pular uma linha e também colocar em negrito. Depois na aula de HTML a gente vai ver tudo isso aqui com mais detalhes. Se eu mandar atualizar, ele já tem que ficar em negrito, ó. Já está em negrito aqui. Tá bom? Então, qual que é a vantagem aqui? Uma das vantagens, né, de você programar orientado a objetos. Você define uma classe, define os atributos, define os métodos, tudo numa única variável, vamos dizer assim. Quando você instanciar esse objeto, ele cria um objeto novo, tudo que já tem aqui é como se ele herdasse esses recursos. Então ele vai ter esses atributos, vai ter os métodos, tudo que tiver nessa classe veículo, você já consegue usar nessa variável nova que a gente criou aqui. E aí, o que a gente já aprendeu também que é interessante é o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixo a minha classe num arquivo separado, não é assim que se faz, tá? Mas eu vou colocar aqui no arquivo aula24lib, então, coloco a minha classe aqui, ó. Quando eu voltar para cá, a única coisa que eu preciso é dar um require, informo o nome do arquivo. Já vamos fazer certo? Então seria aqui, ó, .class.php, que aí eu estou dizendo que é uma classe, tá? E eu venho aqui nesse lib, o botão direito, e vou renomear, ó, rename, aqui em vez de lib.class. Que a gente já segue o padrãozinho, tá bom? Então, ó, eu criei aqui um arquivo .class com a minha classe. Dentro da classe veículo eu tenho os atributos e os métodos que ela executa. Na aula 24, que é onde eu vou consumir essa classe, eu dou um require nela para requerir e trazer esse arquivo aqui para dentro. Instanciei um novo objeto com a classe veículo. Esse objeto chama-se frota1. Depois eu atribuí uma marca, um modelo e um ano e pedi para mostrar a ficha desse veículo. Então olha como o código ficou bem mais enxuto e eu separei, né, as atribuições. Se eu quiser criar uma nova função aqui, eu vou criar uma função aqui, por exemplo, mostra valor, um exemplo. Também aqui, ó, public function mostrar valor e ele vai retornar, como não existe ainda, tá? Eu vou declarar ele aqui em cima, ó. Vou deixar público também por enquanto, tá? E aí, ele vai me retornar o valor que está lá em cima. Vamos ver se funciona. Eu tenho que atribuir aqui, ó, o valor. Vou falar que vale 500 mil. E aqui, ao invés de mostrar ficha, eu quero que ele mostre o valor. Vamos olhar no navegador. Ele deu um errinho, eu já aproveito para ver o que é. Aqui, ó. Return. Ah, faltou o dólar aqui, ó.
Olha lá, mostrou o valor. Se eu quiser formatar essa mensagem, eu mostro igual eu fiz lá em cima. Crio uma variável, então eu poderia fazer assim. Aí agora eu vou até usar diferente. Ó. Aqui é só para mostrar o valor, então eu só vou retornar o valor. E aqui eu vou formatá-lo. Então eu vou falar assim, ó. Opa, o valor da... Aqui eu quero concatenar. Eu vou até jogar isso para a linha de baixo também. E vou por aqui o modelo, tá? Então vai ser frota 1, modelo. Então o valor disso aqui, vou concatenar de novo. E aí eu vou concatenar com mostrar valor. Então eu posso chamar vários métodos, ó, inclusive dentro do mesmo eco. Assim fica feio, fica poluído, mas é só para vocês entenderem o que pode ser feito. Olha lá, o valor da F430 é 500 mil, tá bom? Se eu quisesse formatar esse valor, aí a gente pode unir aqui, já estou concatenando, né, com a função number format, que a gente já aprendeu. Então tá aqui, ó, number format. Vou falar que eu quero com 2 casas decimais, separadas com ponto e separador de milhar. Olha lá. Se eu quiser no formato em português, eu inverto aqui. Formato brasileiro, né? Real. E ainda posso pôr o cifrão aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Então, ó, voltando aqui, ó, defini uma classe, certo? Chamada veículos, coloquei os atributos dela, depois criei aqui 2 métodos, são as ações que ela pode executar. Aqui eu fiz um require para trazer esse arquivo para cá, já com o nome class, para saber que é uma classe. Depois eu instanciei o objeto numa variável chamada frota1, então o frota1 virou um objeto do tipo veículo. Atribuí valores para marca, modelo, ano e o valor do veículo. Depois, vou até chamar de novo aqui, ó, eco frota1 mostrar ficha. Mostrei uma ficha com para que eu conseguisse trabalhar com concatenação e pegar um valor específico. Então vamos ver como é que ficou. Então, ó, aqui eu vou até pôr um BR também, para ficar um em cada linha. Então olha só, primeiro eu trouxe a ficha já formatada, que é essa parte aqui. Depois eu brinquei um pouco aqui com o comando echo e pegando valores específicos, até formatei aqui um número, para ver que dá para usar funções misturada com a parte de você consumir os métodos lá da classe, tá bom? Então esse é só um começo, só para mostrar como que a gente cria, como que usa, como que funciona a parte de orientação a objeto. Então de uma forma bem assim, resumida, é como se ela fosse uma variável que dentro dela você tem um array e funções na mesma variável, tá bom? Então, treina bastante, revisa essa aula, digita tudo, vai testando passo a passo, conforme eu fiz aqui. E se tiver dúvida, não esquece, posta lá seus comentários, suas dúvidas, que você tem todo o suporte, eu vou te ajudar a compreender se ficar qualquer dúvida, ou até com outro modelo que você estiver tentando implementar e não conseguir, posta lá os comentários que aí a gente faz junto, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e de ativar o sininho também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ajuda a divulgar para outras pessoas que estão querendo aprender programação web de uma forma de graça, interativa, que você pode participar, tirar dúvidas, tá? Isso vai ajudar muita gente. É isso aí. Obrigadão, até a próxima.